Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Ouçamos o texto. Organização da comunidade. É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre. É preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas indulgente, pacífico e sem interesses por dinheiro. Ele deve ser homem que saiba dirigir bem a própria casa e cujos filhos lhe obedeçam e o respeitem. Pois se alguém não sabe dirigir bem a própria casa, como poderá dirigir bem a Igreja de Deus? Que ele não seja recém-convertido, a fim de que não fique cheio de soberba e seja condenado como foi o diabo. Exige-se ainda que ele tenha boa fama entre os de fora, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem ávidos de lucros vergonhosos. Conservem o mistério da fé com a consciência limpa. Também eles devem ser primeiramente experimentados e, em seguida, se forem repreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser dignas de respeito, não maldizentes, ajuizadas, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, dirigindo bem seus filhos e sua própria casa. Pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam lugar de honra e também muita coragem na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas esperando encontrá-lo em breve. Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. De fato, como é grande o mistério da piedade. Ele se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi anunciado aos pagãos, foi acreditado no mundo e exaltado na glória. Este é o nosso capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Lideranças da comunidade. Versículo 1. Isto é digno de fé. Se alguém deseja o episcopado, deseja uma boa obra. O episcopado, do grego supervisor, era o chefe da comunidade. Ele dividia a autoridade com os presbíteros, mas ele era o supervisor
da comunidade. Estar à frente da comunidade é uma missão alta e santa. Há uma exigência grande para aqueles que assumem esta missão. Se ele não cumpre estas exigências, será um contra-testemunho e colocará a comunidade em descrédito. É preciso, portanto, que o bispo, seja irrepreensível, marido de uma única mulher, sóbrio, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar. As virtudes e comportamentos que são exigidos do bispo. Uma pessoa irrepreensível, de índole ilibada. Se trata aqui não nos deveres da missão de superior, bispo, mas de condições que o fazem apto ao ministério. Dizem respeito ao seu caráter. Devem ser pessoas disciplinadas e de bons costumes. O bispo, para ser colocado na frente da comunidade, não pode ter mácula, mancha. Ele deve ser imaculado. Significa, primeiro, ser casado uma única vez. Naquele tempo os bispos casavam. Existiam bispos casados, existiam bispos que não eram casados. Então, no início, alguns, não todos os bispos eram casados. Existiam bispos solteiros. Mas a exigência era a mesma. Tanto solteiro como casado deviam ser imaculados, sem mácula, sem pecado. Após a morte da mulher, não podia casar uma segunda vez. Segundo, o bispo tem que ser sóbrio, não dadas bebidas, e tem que ter prudência. São qualidades. Terceiro, ser equilibrado, não intempestivo, vingativo. Ele deve saber julgar com justiça. Terceiro, educado. Ele não pode ser uma pessoa bruta e agressiva. Quinto, hospitaleiro, acolhedor aos cristãos e estrangeiros em viagens. A casa do bispo, que na época não era um palácio, deve estar sempre aberta aos peregrinos, aos estrangeiros e aos que sofrem necessidades e procuram ajuda. Sexto, capaz de ensinar. Uma das missões do bispo era do ensino do Evangelho e o ensino também da fé, da regra de fé da igreja, da doutrina da igreja. Sétimo, o bispo não pode ser violento. Ele tem que ser um exemplo de modéstia, condescendência, desinteresse. Ele não pode ser dado ao lucro, a pensar no dinheiro em primeiro lugar. Versículo terceiro. Não dado à bebida, nem briguento, mas bondoso, pacífico e sem interesse por dinheiro. Não pode o bispo ser um alcoólatra, ser pessoa, uma pessoa que não tem controle sobre si mesmo. Ele não pode ser uma pessoa irascível nem briguenta. As virtudes exigidas tem que ser bondoso, tem que ser bom, tem que ser pacífico, viver em paz e promover a paz. Não ganancioso, pois ministério e dinheiro não se comungam. Não pode ter ganância por dinheiro. No século II e III, houve casos em que o bispo fugia com a outra mulher, ou às vezes uma mulher de um diácono, ou a mulher de um presbítero, e levava todo o dinheiro que pertencia à comunidade. Este era apenas um administrador. Pensava no dinheiro, não no pastoreio.
O bispo tem que mostrar que ele não é dono daquilo que pertence à comunidade. O dinheiro não é dele, é da comunidade. Versículo 4. Que governe bem a própria casa, mantendo os filhos obedientes com toda a dignidade. Se o bispo não consegue organizar sua casa, seus filhos, não tem competência para governar a igreja. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se ele fracassa na direção da própria família, como se pode confiar a ele a grande família de Deus? Versículo 6. Que não seja um recém-convertido para não ficar cheio de soberba e cair na mesma condenação do diabo. Este decaiu pela soberba contra Deus. A responsabilidade do cargo é muito grande para ser colocada nas mãos de um neoconvertido, que ainda não se acha totalmente confirmado na fé. O neoconvertido pode cair pelo cargo que ocupa. No orgulho, ele pode cair no orgulho e na soberba. Houve na história exceções e exemplos. Cipriano de Cartago foi eleito em 249, não estou em dúvida, 249, ele foi eleito bispo de Cartago. Ele era recém-convertido, mas foi um excelente bispo. Ambrósio de Milão, governador de Milão, foi feito bispo sem ser batizado, ele era catecúmeno ainda. Foi nomeado, recebeu o batismo, recebeu a crisma, recebeu a primeira comunhão, foi ordenado bispo e depois foi esse grande padre e doutor da igreja. Então não era uma norma absoluta, existiam algumas exceções. Versículo 7. É preciso também que os de fora deem bom testemunho dele, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. O ministro, no caso aqui o bispo, deve gozar de boa consideração junto com os de fora, isto é, os judeus, pagãos, os que estão fora da igreja. Uma pessoa que tem mancha no passado poderá ser denunciada por pessoas que vão utilizar da mancha da vida do ministro no passado e colocar o bispo e a comunidade em dificuldades. A mancha do passado traz o perigo da recaída. Esta mancha é um prato cheio nas mãos de Satanás. Melhor é a humildade de viver na comunidade como cristão convertido do que um bispo soberbo. Paulo não exige que o bispo tenha ou seja uma pessoa de grande inteligência, eloquência, brilhante, boa apresentação. Então, cabe ao bispo obedecer a Deus e servi-lo com amor, qualidades que brotam de uma fé autêntica e forte. Dom Sebastião Roque dizia: quando se fala, o bispo deve ser entendido pelo mais simples. Então os outros entenderão. Isto é, eles, os simples, são os primeiros destinatários da atenção do bispo ao pregar, não os intelectuais. Versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos sejam dignos de respeito e pessoas de palavra, não inclinados ao vinho, em excesso, nem cobiçosos de lucros desonestos. A virtude devida exigida agora aos diáconos. A função dos diáconos estava diretamente ligada ao bispo. Eles distribuíam entre os pobres as esmolas, eram os vicentinos da época.
e os donativos. O dinheiro da comunidade ficava nas mãos dos diáconos. Daí tinham que ser honestos em todos os sentidos, cuidando dos pobres, pregando, batizando, eram também responsáveis pela cura dos cristãos, o cuidado. Versículo 9. Que conserve o mistério da fé numa consciência pura. Conhecedores do mistério da salvação, da doutrina apostólica e da Sagrada Escritura, devem conservar e manter o mistério da fé revelado por Jesus Cristo. Eles devem ser conhecedores da Escritura Sagrada. Quando você entra na patrística, os padres da igreja foram comentadores da Sagrada Escritura. E muitos sabiam a Sagrada Escritura de memória. Eles aprendiam a Sagrada Escritura, internalizavam essa Sagrada Escritura e faziam dessa Sagrada Escritura palavra viva. Versículo 10. Também eles sejam provados primeiro, e só depois, se forem repreensíveis, exerçam a função de diáconos. Antes de ordenar os diáconos, eles tenham um tempo de provação para se observar a índole e conduta do diácono, antes de assumir as funções. Assim também as mulheres. Sejam dignas de respeito, não caluniadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Provavelmente, como assunto era o diaconato, se refere aqui ao diaconato das mulheres. Havia mulheres nas comunidades antigas que exerciam o ofício de diaconisa. Uma discípula de Paulo, chamada Tecla, foi diaconisa. O Concílio de Calcedônia coloca um cânon sobre as diaconisas. Não se ordene diaconismo a mulher antes dos 40 anos, e não sem diligente, atencioso exame, depois de ter recebido a imposição das mãos, se por acaso, depois de ter desenvolvido por certo tempo o ministério de diaconisa, ela quiser casar-se, desprezando com isso a graça de Deus da ordenação, seja excomungada junto com aquele que ela se uniu. É o Concílio de Calcedônia, falando sobre as diaconisas. No ano 351 é o cano 15. As qualidades das diaconisas são dignas de respeito, sóbrias, não dadas bebidas, fiéis em tudo e não caluniadoras. Versículo 12. Os diáconos devem ser marido de uma mulher única. As diaconisas não casavam. O diácono podia casar. Então, os diáconos devem ser marido de uma mulher única, governando bem os filhos e a própria casa. Cabe ao diácono ser casado uma única vez. Então, marido de uma única mulher. A diaconisa deve ser virgem, não pode casar. É preciso saber ter um bom governo para cuidar das coisas da igreja, juntamente com o bispo. Existirá na igreja diáconos desonestos, infelizmente. Versículo 13. De fato, os que exercem bem o diaconato alcançam lugar de honra para si e muita coragem na fé em Cristo Jesus. O que se exige dos diáconos são as mesmas coisas que se exige ao bispo. Mas duas que se diz aos bispos, não se diz aos diáconos: capacidade de ensinar e nenhum neoconvertido. O diácono tem que ser um homem maduro moralmente. Versículo 14. Eu lhes escrevo essas coisas esperando encontrá-lo em breve. A carta antecede o desejo de Paulo de ver novamente a Timóteo e a comunidade de Éfeso. Versículo 15.
E assim, caso eu demore, você saiba comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentação da verdade. Olha a definição que Paulo dá para a igreja. A igreja é uma coisa muito séria. Ela não foi criada da cabeça humana, nem de uma revolta, né? A igreja do Deus vivo, essa igreja é coluna e sustentação da verdade. A igreja pertence a Deus, a igreja é de Deus, né? Então, cabe aos homens administrar, através do seu ministério, aquilo que é de Deus. A igreja não foi criada por uma revolta humana, né? De alguém que quis rasgar a unidade do corpo de Cristo. A igreja na história é vontade de Deus. A igreja é bem chamada casa de Deus, lugar da família de Deus, casa. Esta casa é a igreja do Deus vivo. Se não há unidade com o corpo de Cristo, aquele que se separou não mais pertence à igreja do Deus vivo. A casa de Deus é única. Deus tem casa, não casas no plural. A igreja, a casa de Deus vivo, é coluna e sustenta a fé em Deus. E ela é a igreja que sustenta a verdade revelada por Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Melhor estar na igreja do que fora dela. Versículo 16. Sem dúvida, é grande o mistério da piedade. Isto é, ele, Jesus, aliás, o Filho de Deus, vamos tratar sobre o Filho de Deus. Ele, o Filho de Deus, se manifestou na carne, se fez homem. E aquele que se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, e aquele que nasce Maria vem chamado de Jesus. Foi justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi proclamado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória. O mistério que a igreja sustenta, a coluna da verdade, é centrada em Jesus Cristo. Primeiro, esse Jesus, ele se manifestou na carne, ele se encarnou no seio da Virgem. A palavra se fez carne no meio da Virgem e caminhou entre nós. O Filho eterno se fez homem. Segundo, foi justificado no Espírito, carne e Espírito. A humanidade e divindade de Jesus, unida numa única pessoa, que não se separa mais a partir da concepção de Jesus, o divino e o humano. Pelo Espírito, Jesus é justificado na sua divindade. Versículo 3. Visto pelos anjos, proclamado às nações, aos pagãos. Cristo foi visto pelos anjos na forma humana, quando subiu aos céus, adorando-o como Senhor. Foi pregado às nações, isto é, anunciado aos pagãos. Quarto, acreditado no mundo, exaltado na glória. Aqui descreve a vitória de Cristo, o triunfo da vitória na ressurreição. Se manifesta no mundo pela pregação da igreja e no céu, quando sentou-se à direita do Pai na glória. Aqui está centrada a verdade da pregação da igreja. O Filho eterno de Deus se encarnou, se fez carne, anunciou a boa nova, o Evangelho, foi pregado na cruz e ressuscitou, elevado ao céu, aos olhos dos anjos, carregando a nossa humanidade para junto do Pai, e sentou-se à direita do Pai. Esta é a nossa reflexão que nós vimos hoje, né, sobre esse capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.